Batismo de crianças. Por que batizar? O batismo de João, bem como dos protestantes, é apenas de arrependimento e, segundo a doutrina deles não bíblica, pode-se batizar várias vezes, onde se encontra na Bíblia a doutrina do rebatismo. O batismo de adultos exige fé e arrependimento. Porém de crianças, conforme lemos nas Escrituras, Atos 2,38 a 39, 16,15.33, 1 Coríntios 1,16. Os pais suprem sua falta de fé. Não há necessidade de arrependimento, pois a criança não tem culpa pessoal nenhuma. Se a criança não tem culpa nem pecado, não há necessidade de arrependimento nem de satisfação, aplicando-se o batismo apenas para o pagamento do pecado original, não dos atuais. O batismo de criança viola a liberdade de escolha. Ora, se um pai sabe que há uma epidemia de poliomielite, ele procura imediatamente vacinar seu bebê, sem pedir-lhe consentimento para isso. Estará ele violando a liberdade de seu filhinho? Deveria esperar que ele crescesse e escolhesse livremente se quer ser vacinado, ou se prefere ficar aleijado. É evidente que o pai, querendo o bem de seu filho, irá vaciná-lo sem esperar que ele cresça para decidir por si mesmo. Em que se fundamenta esse ato racional e bom do pai? Primeiro, porque ele conhece o que é bom realmente para seu filho. Segundo, porque ele sabe que o filho, se pudesse conhecer a situação, quereria, é claro, ser vacinado. Terceiro, porque ele é dono do filho e pode decidir por ele, o que é melhor para ele. Tanto isso é certo que jamais, em lugar algum do mundo, alguém pensou em processar os pais por ter vacinado os filhos, alegando violação de sua liberdade. Ora, o mesmo vale para o batismo. Quem sabe o bem que é ser batizado, tornando livre do pecado original, filho de Deus, membro da igreja, herdeiro do céu, quer o quanto antes esses bens para seus filhos. Por isso, sendo os pais donos de seus filhos, podem decidir por eles que recebam o batismo o mais cedo possível. A atitude assumida pelos protestantes contrária ao batismo das crianças, exigiria também que eles fossem contrários à vacinação dos bebês contra a poliomielite, sarampo, etc. O que seria um absurdo. O batismo católico é único, trinitário, e se dará apenas uma vez na vida. Há uma só fé e um só batismo, Efésios 4:5, e tem caráter indelével, regenerador e de filiação divina, e não filiação católica, e principalmente de eleição imerecida, gratuita da parte de Deus. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. João 15,16. Batizar as crianças é conforme a Bíblia, de fato. O batismo nos honra filhos de Deus, herdeiros do céu. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não renasce da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino dos céus. João 3,5. As crianças também têm direito de tornar-se filhos de Deus. Quem pode tirar este direito às crianças? As crianças recém-nascidas não têm nenhum pecado atual, por isso não é preciso nenhum arrependimento para serem batizadas. O arrependimento só é necessário para os adultos, capazes de pecar. Jesus disse: Ide, pois, ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28,19, Marcos 16,16. Jesus diz: batizai todas as gentes. Será que para os protestantes criança não é gente? As crianças são batizadas na fé dos pais. Os pais aqui devem desenvolver a fé dos seus filhos que foram batizados, educando-os nessa fé. Fundamentação bíblica do batismo de crianças. Nos Atos dos Apóstolos se lê que estes batizavam famílias inteiras. Ora, nas famílias há sempre crianças. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado, ele e toda a sua família. Atos 16, 32 a 33. As crianças também fazem parte da família. Lídia, vendedora de púrpura, foi batizada juntamente com toda a sua família. Atos 16, 14 a 15. Batizei também a família de Stefanas. 1 Coríntios 16. Nessas 3 vezes em que os apóstolos batizaram, eles o fizeram por infusão e não por imersão, pois não havia nem rios nem riachos, estavam em casa ou no cárcere. A Bíblia sugere o batismo de toda uma casa, o que inclui as crianças. Atos 2,38 a 39, 16,15.33, 1 Coríntios 1,16. A circuncisão, normalmente feita em crianças, foi substituída pelo batismo. Colossenses 2,11 a 12. O batismo é necessário para a salvação. João 3,5. Todas trazem o pecado original de Adão. Romanos 3,23. Salmo 51,7. Eu nasci na culpa, minha mãe me concebeu pecador. 1 Romanos 3,23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ora, negar o batismo às crianças
é negar a glória de Deus a elas, porque elas não têm pecado pessoal, mas trazem a mancha do pecado original, pois diz a palavra que todos pecaram, e não se excetua as crianças, mas todos foram manchados pelo pecado original de Adão e Eva. É preciso também entender que o batismo cristão de graça sobrenatural de regeneração e adoção divina é totalmente diferente do batismo de João Batista, apenas de simbolismo visível de conversão e adesão a Deus. Alguns protestantes, não todos, pois o mais radical deles, Calvino, defendia o batismo infantil nas suas institutas, acham que para receber o batismo é necessário antes a fé e a conversão. Isto é uma visão deturpada, herética e reduzida da grandeza do batismo cristão, que mostra a sua eficácia independente de minha fé e conversão, pois a graça é merecida da eleição de Deus, pois ele nos diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. João 15,6. Segundo, Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte. A prova concreta de que a criança pagã não batizada traz a mancha do pecado original é que ela morre, pois o salário do pecado é a morte. Se não tivesse o pecado original em si, não morreria. Terceiro, Mateus 22, 11 a 13. E o rei viu ali um homem que não trazia as vestes nupciais, e perguntou-lhe: como entrastes sem as vestes nupciais? O homem nada respondeu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nesta passagem os primeiros cristãos viam que as vestes referiam-se às vestes do batismo. Quarto, 1 Coríntios 6,11. Mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Nesta passagem vemos que o batismo cristão feito em nome da Trindade nos lava e justifica totalmente. Quinto, Gálatas 3,29 a 30. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Nesta passagem vemos que o batismo nos reveste de Cristo. Portanto, o batismo cristão é de regeneração e remissão da mancha do pecado original em Adão, ao contrário do batismo de João Batista, que era de mero arrependimento, e não tinha o mesmo valor do batismo cristão. Sexto, Lucas 2,22 a 24. Concluídos os dias da sua purificação segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Êxodo 13,2. E para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Nesta passagem vemos que a apresentação das crianças era apenas para primogênitos masculinos. Portanto, as apresentações feitas por algumas denominações protestantes de filhos aos que não são primogênitos não têm valor, principalmente se for mulher, conforme a lei mosaica, para justificar esta apresentação. Sétimo, Lucas 18,15 a 16. Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais. A aliança que Deus faz com os pais inclui as crianças. Gênesis 12, 1 a 3, 17, 9 a 13, Atos 2, 38,39, Deuteronômios 29. 9. No Velho Testamento o selo de participação na igreja era a circuncisão, e a circuncisão era feita na criança aos 8 dias de idade. Gênesis 17,10 a 12. Se a criança podia ser selada como membro da igreja no Velho Testamento, porque não seria no Novo Testamento? A Bíblia fala de crianças cheias do Espírito e regeneradas no ventre. Lucas 1,15. 1 Samuel 1,11 a 28, Jeremias 1,15. Não podemos deixar nossos filhos crescerem para eles mesmos decidirem, porque a Bíblia determina que os pais devem instruir os filhos no caminho do Senhor. Deuteronômio 6, 3, 7. Provérbios 22, 6. Não podemos deixar de batizar nossos sob a alegação de que quando crescerem poderão desviar. Adultos batizados também desviam. Pedro em Atos 2, 38, 39 afirma que a promessa do Espírito é para os pais e seus filhos. Se os filhos estão incluídos na promessa, como negar-lhes o selo visível da promessa? Paulo declara em 1 Coríntios 7,14 que os filhos são santos. Santo é a palavra para designar membros da aliança, e Coríntios 1, 2, Romanos 1,7, Efésios 1,1, Filipenses 1,1. Uso de Marcos 16,16 para não batizar crianças em devido mal interpretado. Se lemos o versículo inteiro, percebemos que a palavra Jesus é aplicada somente para adultos e não para crianças. A Bíblia registra o batismo de 5 famílias inteiras. Atos 10 e 24, 47 e 48, 16 e 15 e 33. 18:8. Será que não havia crianças? Se havia crianças e se elas não foram batizadas,
Seria natural algum comentário do escritor visto que no Velho Testamento as crianças participavam. Sobre Atos 16,15, a casa de Lídia. A versão Bíblia Síria Capazito Síriaca traduzida por volta do ano 150. Entendendo também que casa se refere a crianças, assim traduziu o versículo 15. Depois de terem sido batizados ela e suas crianças, fez-nos este pedido. Abrange todo o gênero humano. Mateus 28,19, Marcos 16,15 a 16, Lucas 24,47, Atos 2,38. Administrado em nome da Santíssima Trindade. Mateus 28,19. Administrado em nome de Jesus. Atos 2,38, 8,16, 10,48, 19,5, Apocalipse 14,1. 22,4. Batizado em Cristo. 1 Coríntios 12,13, Gálatas 3,27. Batizado na morte de Cristo. Romanos 6,3. Batizado para uma nova vida. Romanos 6,4, Tito 3,5. Com água e o Espírito Santo. João 3,5, Efésios 5,26, Tito 3,5. E administrado pelos discípulos de Cristo. João 4,2. É necessário. Marcos 16,16. João 3,5. É nossa garantia de ressurreição. Romanos 6,3 a 5. 1 Coríntios 15,29. É para nossa justificação. 1 Coríntios 6,11. É para nossa redenção. 1 João 5,6. É para nossa santificação. 1 Coríntios 6,11, Efésios 5,26. É um presente gratuito de Deus. Tito 3,5. Há um só batismo. Efésios 4,5. Perdoa pecado. Atos 2,38, 22,16, 1 Pedro 3,21. Prefigurado no Antigo Testamento. Ezequiel 36,25, 1 Pedro 3,20 a 21. O maior defensor do batismo de crianças foi o protestante Calvino. E vemos esta defesa nas suas institutas. O batismo infantil imprime pela obra da graça e eleição gratuita o temor de Deus na criança e a marca com um sinal indelével. Batismo infantil, ou pedobatismo, é a aplicação do sacramento cristão do batismo às crianças. Nem todas as denominações cristãs praticam este rito. O batismo de crianças é realizado pela Igreja Católica Romana, pela Igreja Ortodoxa e também por ramos do protestantismo, tais como os luteranos, anglicanos, presbiterianos e metodistas, sendo considerado válido e necessário para a salvação, pois na concepção de sacramento, nestas igrejas, a eficácia da graça infundida no batizado se dá por Jesus Cristo e não pela consciência da pessoa. Ele realmente estabelece de uma forma pública e visível um relacionamento pactual, um relacionamento de amor, envolvendo promessas e responsabilidades, bênçãos e maldições. É iniciado por um Deus gracioso, que sempre tem de começar um relacionamento pactual com seu povo. Mas as responsabilidades, promessas e ameaças não estão vinculadas unicamente ao indivíduo. Elas são responsabilidades, promessas corporativas. O batismo é batismo em Cristo, por Cristo e em Cristo, e tudo isso significa que fomos batizados em seu corpo, formando um só corpo. Por isto a criança é batizada no corpo de Cristo pela fé dos pais, ou de seus responsáveis. O batismo é portanto uma cerimônia de adoção e inserção no corpo de Cristo, por meio da qual a criança batizada é publicamente trazida para dentro do reino de Deus e sua família. A ideia de criar os filhos de Deus é, de fato, série de tremenda responsabilidade. O batismo não é um sinal da fé do meu filho. Antes, batismo é um sinal para o qual ele deve olhar e receber pela fé até a morte. A circuncisão não era um sinal de fé, mas um sinal daquilo que a fé abraçava ou para o qual olhava. Confira Romanos 4,11. O batismo representa Cristo. Gálatas 3,27. Em quem a nossa fé deve descansar. No batismo, Deus toma a iniciativa da eleição gratuita de Deus para com os nossos filhos. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. João 15,15. De forma crucial, quando as águas do batismo são despejadas sobre a cabeça do meu filho, sou confrontando com a séria, porém gloriosa realidade e responsabilidade de que estou criando os filhos de Deus para sua glória. Sim, nós temos a promessa, Atos 2,39, mas o batismo é, também, uma lembrança solene para aqueles que não respondem em fé, esperança e amor ao Deus que pôs o seu selo sobre eles. O selo do batismo é mais permanente do que uma tatuagem, pois tem consequências eternas, seja para o bem, ou para o mal. O batismo é um alerta aos pais de que eles não podem pegar leve ou presumir sobre a graça de Deus. Eles são, afinal, investidos com a responsabilidade de criar os filhos de Deus. E por isso os pais devem ser, como os pioneiros da nossa fé,
Hebreus 12,2. E exemplos para os seus filhos do que significa viver pela fé. Eis a razão de um batismo público ser tão importante. Pais fazem votos em público perante Deus e a igreja de educa-los na fé em Cristo. Ora, se a realidade de que você está criando os filhos de Deus o induz a ser negligente em sua abordagem da celebração eucarística, da adoração pessoal e comunitária, da educação, admoestação, ensino, disciplina, etc., em relação aos seus filhos, então você está sendo relapso e irresponsável nas suas promessas. Assim, o batismo infantil é Deus tomando a iniciativa gratuita de infundir o Espírito Santo, chamando o filho a arrepender-se, crer, e viver, para o resto de sua vida, para a glória do único em cujo nome ele é incorporado, ou encarar a terrível realidade de que os violadores do pacto haverão de enfrentar um julgamento mais severo do que aqueles que nunca receberam tais bênçãos. Os pais não deveriam ser ignorantes dessas coisas, pois a quem muito é dado, muito é esperado. Lutero manteve-se contra os teólogos católicos, que afirmavam a necessidade absoluta do batismo. Conclui-se daí que não é falta, mas o desprezo pelo batismo que condena. Contemptus sacramenti damanat, non privatio. Livro 4, capítulo 16. O batismo infantil se harmoniza muito bem com a instituição de Cristo e a natureza do sinal. 1. Oposição ao batismo infantil como sendo antibíblico. Necessidade de examinar-se a matéria de forma profunda. Mas, uma vez que certos espíritos frenéticos excitaram graves perturbações na igreja em nosso tempo por causa do pedobatismo, mesmo agora não deixam de produzir tumultos, nada posso fazer senão adicionar aqui um apêndice com o fim de coibir-lhes as fúrias, o qual, se porventura parecer alguém demasiadamente prolixo, peço que o mesmo pondere que, em matéria da máxima importância, tanto em relação à paz quanto à pureza da doutrina, que nada haja de fastidiosamente excetuar-se que conduza à produção de ambas. Acrescento que diligenciarei de tal modo por esta discussão, que a comporei para explicar mais claramente o mistério do batismo, quanto está em mim poder fazê-lo. Investem contra o pedobatismo com um argumento que aparenta plausibilidade absoluta, categorizando que em nenhuma instituição de Deus existe tal fundamentado, antes, que foi introduzido meramente pela ousadia e depravada curiosidade dos homens, e então temerariamente recebido em uso por estulta condescendência. Ora, a menos que um sacramento se apoie no seguro fundamento da palavra de Deus, ele fica pendente por um fio. Mas, o que dizer se a matéria for cuidadosamente considerada, e se tornar manifesto que se faz falsa e iníqua calúnia à santa ordenança do Senhor? Antes de tudo investiguemos sua origem. Porque, se isso for invenção humana, confesso ser preciso abandoná-lo e seguir a verdadeira regra que o Senhor ordenou, pois os sacramentos estariam pendentes por um fio caso não se fundamentam na pura palavra de Deus. Mas se, pelo contrário, ficar comprovado que de modo algum foi destituído de sua segura autoridade, guardemo-nos em não desconsiderar as sacras instituições de Deus, e assim nos acharmos insultando seu autor. 2. A real natureza e sentido do batismo postos não na cerimônia exterior, mas na promessa representada, daí significar a purificação dos pecados, a mortificação da carne, a união com Cristo, o testemunho de nossa fé diante dos homens. Primeiramente, é dogma bastante conhecido e entre todos os piedosos confessado que a correta consideração dos sinais está posta não só nas cerimônias externas, mas sobretudo depende da promessa e dos mistérios espirituais em cuja figura o Senhor ordena as próprias cerimônias. Assim sendo, aquele que quiser aprender bem o valor do batismo, qual seu propósito, enfim, o que significa de modo geral, que não ponha sua atenção no elemento e na expressão material, antes, que a fixe nas promessas de Deus que aí nos são oferecidas, e nos mistérios interiores que aí se representam. Aquele que apreende essas coisas alcançou a sólida verdade do batismo e, por assim dizer, toda a sua substância, e daí será também ensinado qual seja o sentido e qual o uso da aspersão externa. Por outro lado, aquele que descarta essas coisas com desprezo, mantendo sua mente totalmente fixa e jungida à cerimônia visível, não entenderá nem a eficácia, nem o caráter do batismo, aliás, nem mesmo o que significa a água ou qual uso dela. Esta maneira de ver foi comprovada por testemunhos da Escritura muitíssimos numerosos e muitíssimos luminosos para que seja necessário persegui-la agora por mais tempo. Resta, pois, agora buscarmos nas promessas dadas no batismo qual seja a sua eficácia e natureza. A Escritura informa, em primeiro lugar, que aqui se mostra a purificação dos pecados, a qual obtemos pelo sangue de Cristo. Então a mortificação da carne, que consta da participação de sua morte, pela qual os fiéis são regenerados para a novidade de vida, e mais ainda,
para a comunhão de Cristo. A esta síntese pode-se incluir tudo quanto foi ensinado nas Escrituras acerca do batismo, exceto que ele é também, além disso, um símbolo que atesta a religião diante dos homens. 3. Aspectos em que se configura a correlação do batismo com a circuncisão. Mas, uma vez que antes que o batismo fosse instituído o povo de Deus tinha em seu lugar a circuncisão, examinemos em que estes sinais diferem entre si e quais são suas semelhanças, do que se faz patente qual é a analogia entre si. Quando o Senhor manda Abrão observar a circuncisão, ele prefacia que será o Deus dele e de sua semente, acrescentando que nele estavam a afluência e a suficiência de todas as coisas, para que Abrão tivesse consciência de que sua mão haveria de ser-lhe a fonte de todo o bem. Gênesis 17,1 a 10. Palavras nas quais se contém a promessa da vida eterna, como as interpreta Cristo, daí formulando argumento para se comprovar a imortalidade e ressurreição dos fiéis. Ora, Cristo diz, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Mateus 22,32, Marcos 12,27, Lucas 20,38. Por isso também Paulo, demonstrando aos Efésios de que gênero de condenação o Senhor os libertara, daqui se conclui que não tinham a circuncisão, que não haviam sido admitidos ao pacto da circuncisão, conclui que estiveram sem Deus, sem esperança, que eram estranhos aos testamentos da promessa. Efésios 2,12. Todas as coisas que o próprio pacto compreendia, mas que o primeiro acesso a Deus, o primeiro ingresso à vida imortal é a remissão dos pecados. Do que se conclui que esta promessa da circuncisão corresponde à promessa do batismo quanto à nossa purificação. Depois o Senhor ordena a Abrão que andasse diante dele em sinceridade e inocência de coração. Gênesis 17,1. O que diz respeito à mortificação, ou regeneração. E para que ninguém nutre dúvida de que a circuncisão seja o sinal de mortificação, Moisés o expõe mais claramente em outro lugar. Deuteronômios 10,15, 16, quando exorta o povo de Israel a circuncidar ao Senhor o prepúcio do coração, uma vez que ele for escolhido dentre todas as nações da terra para que fosse o povo de Deus. Visto que Deus, quando adota para si a posteridade de Abrão para seu povo, preceitua que ela fosse circuncidada, assim Moisés pronuncia ser necessário que seu coração fosse circuncidado, explicando assim qual é o verdadeiro sentido desta circuncisão carnal. Deuteronômios 30,6. Então, para que ninguém porfiasse de suas próprias forças, Moisés ensina que essa é obra da graça de Deus. Todas estas coisas são tantas vezes inculcadas pelos profetas que não é necessário aqui acumular muitos testemunhos, os quais são por toda parte profusos. Portanto, temos na circuncisão uma promessa espiritual outorgada aos patriarcas, como se dá em nosso batismo, uma vez que ela significa a remissão dos pecados e a mortificação da carne. Além disso, como já ensinamos ser Cristo, em quem reside uma e outra destas duas coisas, o fundamento do batismo, assim se faz evidente que ele o é também da circuncisão, pois ele próprio é prometido a Abraão e nele a bênção de todas as nações. Gênesis 12, 2, 3. O sinal da circuncisão é adicionado para selar-se esta graça. 4. Batismo e circuncisão coincidem no que diz respeito à promessa básica, a coisa representada, regeneração, e ao fundamento em que se assentam, diferindo só no rito externo. Já se pode ver, sem nenhuma dificuldade, nestes dois sinais, o batismo e a circuncisão, o que é semelhante ou o que é diverso. A promessa em que afirmamos consistir a virtude dos sinais é uma e a mesma em ambos, isto é, a promessa do favor paterno de Deus, da remissão dos pecados, da vida eterna. Então, a coisa figurada é também uma e a mesma, a saber, a regeneração. O fundamento em que se apoia o cumprimento destas coisas é um e o mesmo em ambos, Cristo. Por isso, não existe nenhuma diferença no mistério interior, no que consiste toda a força e propriedade dos sacramentos. A diferença que resta, essa consiste na cerimônia externa, que é porção mínima, quando a parte mais importante depende da promessa e da coisa significada. Desse modo é lícito concluir que tudo quanto convém à circuncisão, excetuada a diferença da cerimônia visível, pertence igualmente ao batismo. A regra do apóstolo nos conduz pela mão a esta dedução e comparação, mercê da qual se deve medir e pesar toda a interpretação da Escritura segundo a analogia da fé. Romanos 12,36. E neste aspecto, seguramente, a verdade nos é oferecida quase que tangivelmente. Ora, exatamente como a circuncisão, visto que era para os judeus uma como que senha pela qual se assegurava ainda mais que foram adotados por povo e família de Deus, e também eles próprios, por sua vez, professavam alistar-se com Deus, era-lhes o ingresso inicial na igreja. Agora também, mediante o batismo,
somos iniciados em relação a Deus para sermos contados em seu povo e nós, pessoal e reciprocamente, juremos a seu nome. Portanto, parece fora de dúvida que o batismo foi introduzido no lugar da circuncisão e tem em vista as mesmas funções. 5. O batismo, como outrora a circuncisão, sendo o selo da aliança de Deus com seu povo, deve ser administrado às crianças. E se agora alguém pergunta se o batismo deve ser comunicado às crianças, como se lhes pertencesse por disposição divina, quem será tão desatinado e louco que, para resolvê-lo, se detenha a considerar somente a água visível e não tenha presente o mistério espiritual? Pois se o temos presente, não caberá dúvida alguma de que o batismo, com toda razão, deve ser administrado às crianças. O Senhor antigamente não lhes outorgou a circuncisão sem fazê-los participantes de todas as coisas significadas pela circuncisão. De outra sorte, ele teria imposto a seu povo meras imposturas, se os embalasse com símbolos falazes, coisa que só de ouvir causa horror. De fato, ele declara expressamente que a circuncisão de uma criancinha será como que um selo para autenticar-se a promessa do pacto. Porque, se o pacto permanece firme e fixo, aos filhos dos cristãos ele vale não menos hoje que sob o Antigo Testamento valia às crianças dos judeus. Com efeito, se são participantes da coisa significada, por que serão privados do sinal? Se tomam posse da verdade, por que serão alijados da representação? Entretanto, o sinal exterior permanece de tal modo associado à palavra no sacramento, que não se pode separar dela. No entanto, se é distinguido, qual dos dois, pergunto, consideraremos de mais importância? Obviamente, quando vemos o sinal sendo subserviente à palavra, diremos que lhe é subordinado e o relegaremos a lugar inferior. Portanto, uma vez que a palavra do batismo seja destinada às crianças, por que lhes haverá de ser proibido o sinal, isto é, o apêndice da palavra? Esta única razão, se nenhuma outra ocorresse, seria sobejamente suficiente para refutar todos os que nutrem uma opinião contrária. A objeção de que havia um dia determinado para a circuncisão é claramente evasiva. Admitimos que já não estamos, à semelhança dos judeus, obrigados a determinados dias. Quando, porém, o Senhor, ainda que não prescreva nenhum dia, no entanto declara ser-lhe do agrado que as crianças sejam recebidas solenemente em sua aliança, que mais buscaremos? 6. O batismo é, na presente dispensação, o sinal do pacto com Abraão, como a circuncisão foi na antiga dispensação. A Escritura, contudo, nos leva a um conhecimento ainda mais seguro da verdade, porque de fato é bem evidente que o pacto que o Senhor uma vez firmou com Abraão, Gênesis 17, 9 a 14, vigora não menos para os cristãos hoje do que outrora para o povo judeu, e além disso esta palavra visa não menos aos cristãos do que aos judeus visava outrora. Salvo se, talvez, julgarmos que Cristo, com sua vinda, tenha diminuído ou tenha truncado a graça do Pai, o que não está isento de execrável blasfêmia. Por isso, os filhos dos judeus, sendo também feitos herdeiros desse pacto, uma vez que se distinguiam dos filhos dos ímpios, eram chamados semente santa. Ezequiel 9, 2, Isaías 6, 13. Pela mesma razão, ainda agora, os filhos dos cristãos são considerados santos, ainda que nascidos só de um genitor fiel, e, segundo o testemunho do apóstolo, 1 Coríntios 1, 14, eles diferem da semente imunda dos idólatras. Ora, quando o Senhor, imediatamente após ser firmado o pacto com Abraão, preceituou que nas crianças fosse assinalado um sacramento exterior, Gênesis 17, 12, que justificativa, pois, podem os cristãos alegar para não atestarem e selarem hoje também em seus filhos? Tampouco alguém me conteste dizendo que nenhum outro sacramento foi instituído para testificar este pacto senão a circuncisão, o qual há muito já foi abolido. Ora, não é difícil responder que durante o tempo do Antigo Testamento ele instituiu a circuncisão para que seu pacto fosse confirmado, mas uma vez que esta é anulada, no entanto permanece sempre a mesma razão de confirmá-lo, o que temos em comum com os judeus. Consequentemente, convém considerar sempre com diligência o que é comum a ambos, e o que aqueles são diferentes de nós. O pacto é comum, comum é a razão de confirmá-lo. Só o modo de confirmar é diverso, porque aqueles era a circuncisão, a qual foi substituída pelo batismo. De outra sorte, a vinda de Cristo haveria sido a causa de que a misericórdia de Deus não se manifestasse tanto a nós quanto aos judeus, se o testemunho que eles tinham para com seus filhos não foi suprimido de nós. Se isto não se pode dizer sem extrema ofensa a Cristo, através de quem foi derramada sobre as terras e declarada aos homens que a infinita bondade do Pai é mais luminosa e mais benignamente do que nunca, necessário se faz confessar que essa graça divina não deve permanecer oculta mais do que estava sob a lei, nem deve ser para nós menos certa do que o era para eles. 7.
O ato de Cristo abençoar as criancinhas oferece pressuposto lógico e natural em favor do batismo infantil. E por isso o Senhor Jesus, no afã de dar um exemplo pelo qual o mundo entenda que ele veio mais para dilatar do que para limitar a misericórdia do Pai, ele abraça ternamente as criancinhas que lhe eram trazidas, repreendendo os discípulos que tentavam impedi-las de acesso, quando disse, por meio de quem unicamente se patenteia a entrada no céu, estariam afastando aquelas de quem seria o reino dos céus. Mateus 19,13 a 15, Marcos 10,13 a 16, Lucas 18,15 a 17. Que semelhança, pois, alguém diria haver entre o batismo e este amplexo de Cristo? Pois não lemos que ele as tenha batizado, antes, que ele as recebeu, que as abraçou e as abençoou. Portanto, se queremos seguir o exemplo do Senhor, será melhor orar pelas crianças, mas não batizá-las, porquanto ele não o fez. Nós, porém, examinemos mais detidamente os atos de Cristo antes que a tal gênero de homens. Pois não se deve passar adiante inconsideradamente o fato de Cristo ordenar que lhe fossem apresentadas as crianças com a razão anexa de que dos tais é o reino dos céus. Mateus 19,14. E a seguir atesta sua vontade com o ato, quando as abraça e as recomenda ao Pai com sua oração e bênção. Se é próprio levar as crianças a Cristo, porque também não sejam recebidas ao batismo, símbolo de nossa própria comunhão e associação com Cristo. Se delas é o reino dos céus, porque lhes neguemos o sinal por meio do qual é como se lhes fosse aberto acesso à igreja, de sorte que, nela dotadas, sejam arroladas por herdeiras do reino celeste. Quão iníquos seríamos se enxotássemos aquelas a quem Cristo convida-se, se espulhássemos aquelas a quem ele adorna com seus dons, se discriminássemos aquelas a quem ele próprio recebe graciosamente. Ora, pois, se insistirmos em discutir a diferença entre o ato de nosso Senhor e o batismo, enquanto mais elevado apreço teremos de ter o batismo, por meio do qual se nos atesta que as crianças estão incluídas no pacto divino, que a ação de recebê-las, o abraço, a imposição de mãos, a oração, com que o próprio Cristo presente declara não só que as crianças são suas, mas também que elas são por ele santificidas. Por meio de outras cavilações, com as quais porfiam por baldar esta passagem, nada mais fazem senão pôr à mostra a sua ignorância, pois tergiversam que, quando Cristo diz, deixai vir a mim os pequeninos, estes eram bem crescidos, pois eram aptos a ir sozinhos. Mas são chamados pelos evangelistas nenês e criancinhas. Mateus 19,14, Marcos 10,13, Lucas 18,15, termos com os quais os gregos significam criancinhas de peito. Vir, pois, foi expresso simplesmente como ter acesso. 212 Eis como os que se endurece contra a verdade buscam em cada palavra a ocasião de tergiversar os fatos. Mas ainda, em nada é mais sólida a objeção de que o reino dos céus não foi designado às crianças, mas àqueles que se assemelhem a elas, visto que a expressão das tais, não delas propriamente ditas. Pois, se isto for admitido, qual seria a razão de nosso Salvador querer mostrar que elas não lhe são estranhas em razão de sua idade? Quando Cristo manda que se permita que as crianças lhe tenham acesso, nada é mais claro do que estar se referindo à infância real, o que adiciona para que não parecesse absurdo, das tais é o reino dos céus. Ora, se é necessário que as crianças sejam abrangidas, se vê claramente que pela expressão das tais são designadas as próprias crianças e os que se assemelhem a elas. 8. O batismo infantil é não só aprovado pela Escritura, mas também praticado na igreja primitiva desde os dias dos apóstolos. Portanto, é evidente que o batismo infantil não foi inventado temerariamente pelos homens, porquanto é confirmado de modo irrefutável pela Escritura. Tampouco tem valor algum a objeção que alguns apresentam de que em parte alguma se acha sequer uma criança sendo batizada pelas mãos dos apóstolos. Pois embora isto não seja expressamente narrada pelos evangelistas, todavia, visto que elas não são, por outro lado, excluídas, sempre se faz menção de alguma família batizada, quem, a não ser que seja de mente, daí não concluiria que tais crianças foram de fato batizadas. Caso argumentos desse gênero tivessem alguma força, as mulheres deveriam igualmente ser vedadas da ceia do Senhor, das quais não lemos que fossem admitidas no tempo dos apóstolos. Mas também aqui nos contentamos com a regra da fé, pois quando ponderamos qual seja o propósito da instituição da ceia, disso também é fácil concluir que o uso deve ser-lhe comunicado, o que também observamos no batismo. Com efeito, quando atentamos para o propósito de sua instituição, vemos claramente que o batismo também compete às crianças, não menos que aos mais avançados em idade. Consequentemente, as crianças não podem ser privadas dele sem que se faça manifesta perfídia ao desígnio de Deus, seu autor. A afirmação que se divulga entre o povo comum,
de que uma longa série de anos passou depois da ressurreição de Cristo, durante a qual o pedobatismo era desconhecido, é uma despudorada falsidade, visto que não há escritor, por mais antigo que seja, que não trace sua origem aos dias dos apóstolos. 9. Benefícios advindos do batismo infantil, não só às crianças, mas também aos próprios crentes. Resta indicar-me sucintamente que fruto provenha desta observância, tanto aos fiéis que apresentam seus filhos à igreja para serem batizados, quanto às próprias crianças que são batizadas com a água sagrada, para que alguém não a despreze como inútil e supérfluo. Todavia, se alguém vem à mente fazer, com este pretexto, pouco caso do batismo infantil, tem em motejo o preceito da circuncisão imposto pelo Senhor, pois que trarão a lume para impugná-lo que não se volte contra si próprio. De tal forma o Senhor castiga a arrogância daqueles que sem detença condenam o que não compreendem com o senso de sua carne. Deus, porém, nos equipa com outras armas com as quais repreendamos sua estupidez. Ora, sua santa instituição, da qual sentimos que nossa fé deriva admirável conforto, não merece ser chamada supérflua, porque o sinal de Deus, comunicado à criança como um selo impresso, confirma a promessa dada ao pai piedoso e declara ter sido ratificado que o Senhor há de ser por Deus não só a ele, mas também a sua semente, nem quer que sua bondade e graça sejam acompanhadas não só por ele, mas ainda por sua posteridade até a 1000ª geração. Êxodo 20,6, Deuteronômio 5,19, no qual primeiramente brilha a bondade de Deus para glorificar e enaltecer seu nome, e, segundo, para consolar ao homem fiel e dar-lhe maior ânimo para entregar-se totalmente a Deus, ao ver que não só se preocupa com ele, mas também com seus filhos e sua posteridade. Tampouco faço caso se alguém objetar que a promessa bastará para assegurar a salvação de nossos filhos, quando diferentemente pareceu a Deus que, como tem bem presente nossa fraqueza, tanto quis ser-lhe indulgente nesta matéria. Logo, aqueles que abraçam a promessa de que a misericórdia de Deus se propagará a seus filhos, devem apresentá-los para que sejam marcados pelo símbolo da misericórdia, e com isso sua fé seja consolada e corroborada, ao ver com seus próprios olhos a aliança do Senhor selada no corpo de seus filhos. Por outro lado, as crianças recebem algum tipo de benefício de seu próprio batismo, porquanto, enxertadas no corpo da igreja, são tidas em maior estima pelos outros membros. Então, quando crescem, são por isso não pouco estimuladas ao sério zelo de cultuar a Deus, por quem foram recebidas por filhos pelo solene símbolo da adoção, antes que o pudessem reconhecer como pai pela idade. Finalmente, deve aterrar-nos sobremaneira aquela sentença de que Deus haverá de ser vingador, caso alguém negligencie marcar o filho com o símbolo do pacto, porquanto, menosprezado este, a graça oferecida é rejeitada e como que é retratada. 10. Refutação do primeiro da série de argumentos que os anabatistas evocam contra o batismo infantil, isto é, que circuncisão e batismo são coisas completamente distintas. Abordemos agora os argumentos com que certas bestas furiosas não cessam de atacar a esta santa instituição de Deus. Para começar, visto que se sentem molestados e constringidos além da medida pela similaridade de batismo e circuncisão, porfiam por diferenciar com longa distinção estes dois sinais, de sorte que pareça não haver nada em comum entre um e outro. Ora, dizem que neles são não só representadas coisas diferentes, mas também um pacto absolutamente diverso, e que as pessoas inclusas sob o título crianças são distintas. Com efeito, enquanto empreendem provar esse primeiro ponto, alegam que a circuncisão foi uma figura da mortificação, não do batismo, o que, certamente, de muito bom grado admito, pois nos respalda excelentemente. Nem fazemos uso de outra comprovação de nossa tese, senão que o batismo e a circuncisão são sinais de mortificação. Daqui concluímos que no lugar desta foi posto aquele, para que isso mesmo nos represente o que aquela significava outrora aos judeus. Ao asseverarem a diferença do pacto, de quão bárbara audácia desmantelam e corrompem a escritura, e isso não só em um lugar, mas de tal modo que nada deixam incólume ou intacto. Pois eles nos pintam os judeus de tal forma carnais, que se assemelham mais a animais do que a seres humanos, com os quais, evidentemente, firmam um pacto que não vai além da vida temporária, aos quais as promessas dadas se acomodam aos bens presentes e materiais, doutrina que, se prevalecer, que mais resta senão que o povo judaico foi por um tempo saciado pela benevolência de Deus, exatamente como se ceva uma vara de porcos numa pocilga, para que, afinal, perecessem em eterna ruína. Ora, tão logo lhes citamos a circuncisão e as promessas ela anexadas, respondem que a circuncisão foi um sinal literal, e que suas promessas foram carnais. 11. Refutação do segundo da série de argumentos que os anabatistas evocam contra o batismo infantil,
isto é, que ao contrário do batismo infantil a circuncisão foi meramente literal e carnal, não espiritual. Obviamente, se a circuncisão era um sinal literal, nada menos se deve dizer quanto ao batismo, porque o apóstolo, no segundo capítulo da Epístola aos Colossenses, nada mais espiritual faz um que ao outro, porquanto diz que nós fomos circuncidados em Cristo com uma circuncisão não feita por mão, despojando o corpo de pecado que habitava em nossa carne, a qual chama a circuncisão de Cristo. Colossenses 2,11. Depois, à guisa de explicação dessa afirmação, acrescenta que fomos sepultados juntamente com Cristo mediante o batismo. Colossenses 2,12. Que quer dizer com estas palavras, senão que o cumprimento e a veracidade do batismo são, ao mesmo tempo, a veracidade e o cumprimento da circuncisão, visto que representam uma única coisa. Ora, ele aqui está porfiando por demonstrar que o batismo é para os cristãos aquilo que a circuncisão fora para os judeus. No entanto, uma vez que já expusemos além de toda dúvida que as promessas de ambos esses sinais, e os mistérios que são por eles representados, estão de pleno acordo entre si, não nos demoraremos por mais tempo neste assunto. Apenas advertirei os fiéis a que, ao calar-me, reflitam consigo mesmos se porventura se haja de ter por terreno e literal um sinal ao qual nada subjaz senão o espiritual e celeste. Contudo, para que suas fumaças não obscureçam aos simples, uma só objeção, com a qual acobertam esta mentira tão impudente, diluiremos de passagem. É mais do que certo que as promessas primárias, nas quais se continha o pacto que Deus estabeleceu com os israelitas sob o Antigo Testamento, foram espirituais e visavam a vida eterna. Então, por sua vez, foram pelos pais recebidas espiritualmente, como era próprio, para que daí concebessem a confiança da vida futura, a qual aspirasse com todas as veras da alma. Entre mentes, porém, de modo algum negamos que ele lhes haja atestado sua benevolência à mercê de benefícios terrenos e carnais, com os quais também dizemos que foi confirmada aquela esperança das promessas espirituais, como, quando prometeu eterna bem-aventurança a seu servo Abraão, para que diante dos olhos exibisse manifesta evidência de seu favor, adiciona outra promessa acerca da posse da terra de Canaã, Gênesis 15,1 a 18. Nesta maneira convém se entendam todas e quaisquer promessas terrenas que foram dadas ao povo judaico, de sorte que a promessa espiritual, como a cabeça a qual haverão de referir-se, tenha sempre a primazia. E visto que discuti estas coisas mais amplamente na parte referente à distinção de Novo e Velho Testamentos, agora as abordo mais brevemente. 12. Refutação do terceiro da série de argumentos que os anabatistas evocam contra o batismo infantil, isto é, que a linhagem de Abraão, no Antigo Testamento, foram outorgadas promessas materiais, não as espirituais da nova dispensação. Na acepção do termo crianças extrai esta diferença. Lemos que são filhos de Abraão, sob o Antigo Testamento, aqueles que trazem na carne a origem de sua semente. Com este título são agora chamados os que limitam a fé. Por isso, aquela infância carnal, que era inserida na sociedade do pacto mediante a circuncisão, prefigurou as crianças espirituais do Novo Testamento, que a vida imortal foram regeneradas pela palavra de Deus. Por certo que nessas palavras divisamos exígua centelha de verdade, mas estes espíritos levianos pecam gravemente, porque, enquanto agarram o que vier primeiro à mão, onde se faz necessário que se avance além e se comparem muitas coisas entre si, insistem pertinazmente apenas numa palavra, do que de outro modo não pode acontecer sem que cedam frequentemente ao erro, porque não se aplicam ao sólido conhecimento de coisa alguma. Admitimos, com efeito, que a semente carnal de Abraão manteve por certo tempo o lugar da semente espiritual, que é nele enxertada mediante a fé, pois nos chamamos seus filhos, por mais que não nos medeie com ele nenhum parentesco natural. Romanos 4,12, Gálatas 4,28. Se, porém, entendem, o que demonstram não obscuramente, que a semente carnal de Abraão nunca foi prometida a bênção espiritual de Deus, a que realmente se enganam muitíssimo. Consequentemente, é melhor que apontem para outra direção a qual somos conduzidos pela infalível direção da Escritura. Portanto, o Senhor promete a Abraão que ele haveria de ter semente, na qual fossem abençoados todos os povos da terra. Gênesis 12,3. E, ao mesmo tempo, lhe garante que lhe será por Deus, a ele e a sua semente. Gênesis 17,7. Todos aqueles que em fé recebem a Cristo, o autor da bênção, são herdeiros desta promessa, e por isso são chamados filhos de Abraão. 13. O reino de Deus abrange, igualmente, aos judeus no pacto antigo, e aos gentios na nova dispensação, o selo daquele, sendo a circuncisão, desta, o batismo, idênticos em função e sentido,
dom de serem todos filhos de Abraão. Mas ainda que, após a ressurreição de Cristo, as fronteiras do reino de Deus começassem a estender-se, ampla e dilatadamente, a toda e qualquer nação, sem qualquer distinção, para que, segundo a afirmação de Cristo, de toda e qualquer parte os fiéis fossem congregados, os quais se reclinassem com Abraão, Isaque e Jacó na glória celeste. Mateus 8,11. Contudo, por muitos séculos antes, ele havia com tão grande misericórdia abraçado aos judeus. E uma vez que todos os outros foram preteridos, escolhendo somente este povo, o manteve, por algum tempo e por sua graça, como sua possessão. Êxodo 19,5. E povo adquirido. Êxodo 15,16. Para que benevolência desta natureza fosse atestada, foi dada a circuncisão, mercê de cujo símbolo os judeus fossem instruídos que Deus era aquele que presidia sua salvação, de cujo conhecimento seu ânimo fosse alçado à esperança da vida eterna. Ora, que haverá de faltar aquele a quem Deus recebeu a fé de uma vez por todas? Por isso o apóstolo, a fim de provar que os gentios, juntamente com os judeus, são filhos de Abraão, fala desta forma: Abraão, diz ele, foi justificado pela fé, quando ainda era incircunciso. Mais tarde recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, para que fosse pai de todos os fiéis, tanto da incircuncisão quanto da circuncisão, não só daqueles que se gloriam na circuncisão, mas dos que seguem a fé que nosso pai Abraão teve quando ainda incircunciso. Romanos 4,10-12. Porventura não vemos que ambos se igualam em dignidade? Ora, pelo tempo constituído no decreto de Deus, Abraão foi o pai da circuncisão. Quando, segundo o apóstolo escreve em outro lugar, Efésios 2,14, o muro foi demolido pelo qual os gentios eram separados dos judeus, também a eles foi escancarado o ingresso no reino de Deus. Abraão veio a ser seu pai, e isso sem levar em conta o sinal da circuncisão, porque eles têm o batismo no lugar da circuncisão. Mas o fato de o apóstolo negar expressamente ser Abraão o pai só daqueles que são da circuncisão, isso foi dito a fim de repelir-se a soberba de alguns que, deixado de parte o zelo pela piedade, cortejavam somente cerimônias. Da mesma forma também hoje se pode refutar a vaidade daqueles que buscam no batismo nada mais além da água. 14. Tampouco é procedente o argumento calcado em Romanos 9,78, de que a filiação abraâmica é destituída de relevância, não assistindo ao pacto antigo nenhuma validade. Mas, evoca assim contrário outra passagem do apóstolo onde ele ensina que os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que procedem da carne, mas somente são contados na descendência aqueles que são filhos da promessa. Romanos 9:7-8. Com efeito, a passagem parece acenar que o parentesco carnal de Abraão é destituído de valor, ao qual atribuímos certa relevância. Mas cabe-nos atentarmos mais diligentemente ao que o apóstolo aí trata. Ora, a fim de mostrar aos judeus que a bondade de Deus não continuaria ligada à semente de Abraão, aliás, que ela de si mesma nada confere, à guisa de prova deste fato cita Ismael e Esaú, 9,6-13, os quais são rejeitados exatamente como se fossem estranhos, ainda que, segundo a carne, constituíam legítima progênie de Abraão. A bênção reside em Isaque e Jacó. Do que se segue aquilo que depois afirma, que a salvação depende da misericórdia de Deus, que ele a estende a quem bem lhe apraz, mas que não existe motivo para que os judeus se gloriem no nome do pacto, salvo se observarem a lei do pacto, isto é, se obedecerem à palavra. Ademais, quando os demoveu da vã confiança de sua linhagem, porque, por outro lado, percebia que o pacto que fora uma vez firmado com a posteridade de Abraão de modo algum poderia ser por Deus feito inútil, Paulo argue, no capítulo 11 da epístola, dizendo que sua dignidade não deve despojar a consanguinidade carnal de Abraão, por cujo benefício ensina que os judeus são os primeiros herdeiros natos do Evangelho, a não ser até onde, por sua ingratidão, são rejeitados como indignos, contudo, de forma tal que a bênção celestial não se haja afastado de sua descendência. Razão porque, por mais contumazes e violadores de pacto sejam, não obstante os chama santos, Romanos 11,16, tanto de honra concede à geração santa que Deus dignara de sua santa aliança. A nós, porém, se somos com eles comparados, nos chama de filhos póstumos de Abraão, ou até mesmo abortivos, isto por adoção, não por inerência, ao modo como se um ramo quebrado de seu tronco fosse enxertado em um renovo estranho, Romanos 11,17. Portanto, para que não fossem defraudados de sua prerrogativa, foi necessário que o Evangelho lhes fosse anunciado em primeiro lugar, porque são como que os primogênitos na família de Deus. Por isso, foi necessário conceder-lhes esta honra até que rejeitassem o que era oferecido e, por sua ingratidão,
fizeram com que ela fosse transferida aos gentios. Contudo, por maior que seja a contumácia com que persistam em mover guerra contra o Evangelho, nem por isso devamos tê-los em desprezo, se considerarmos que, em função da graça da promessa, entre eles ainda agora reside a bênção de Deus, como de fato atesta o apóstolo que ela daí jamais se apartará inteiramente, porquanto os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11,29. 15. A promessa divina feita ao povo do Antigo Testamento, de que a circuncisão é o selo, não meramente figurativa, mas factual, plena e eficaz em sua aplicação e efeito. Tal é o valor da promessa dada à posteridade de Abraão, tal é a balança na qual deve ser pesada. 213. Por isso, ainda que, distinguindo-se os herdeiros do reino dos espúrios estranhos, nenhuma dúvida temos de que somente a eleição domina de livre direito. No entanto percebemos, ao mesmo tempo, que lhe foi do agrado conceder sua misericórdia peculiarmente à semente de Abraão, e, para que a tivesse mais atestada, a sela com a circuncisão. Com efeito, a situação da igreja cristã é exatamente a mesma. Ora, assim como ali Paulo argue que os judeus são santificados por seus pais, assim também em outro lugar, 1 Coríntios 7,14, ensina que os filhos dos cristãos recebem dos pais a mesma santificação, do que se conclui com razão que são separados dos demais, os quais, ao contrário, são condenados por sua impureza. 1 Coríntios 7,15. Daí se pode facilmente julgar que é completamente falso o que esses pretendem concluir, a saber, as crianças que outrora eram circuncidadas apenas representavam a infância espiritual que emerge da regeneração da palavra de Deus. Ora, o apóstolo não filosofa com tanta sutileza, quando escreve ser Cristo ministro da circuncisão para o cumprimento das promessas que foram outorgadas aos pais. Romanos 15,8. Como se falasse desta maneira, uma vez que o pacto firmado com Abrão visa a semente, Cristo, para que levasse a bom termo e saudasse o compromisso uma vez assumido pelo Pai, veio para a salvação do povo judeu. Porventura notas como, após a ressurreição de Cristo, ele também pensa que a semente carnal de Abrão deve cumprir a promessa do pacto, não apenas alegoricamente, mas segundo soam as palavras. O que Pedro declara aos judeus tem o mesmo sentido, lhes anuncia que a promessa lhes pertencia, a eles e a seus descendentes. Atos 2,39. E logo em seguida, no capítulo seguinte, os chama filhos do testamento, isto é, herdeiros. Atos 3,25. E assim o confirma o apóstolo, de acordo com o que já citamos, onde considera e declara a circuncisão impressa nas crianças como testemunho desta comunhão que elas têm. Disto não difere muito a outra passagem do apóstolo supracitada, Efésios 2,11 a 13, onde considera e declara a circuncisão impressa às crianças como testemunho desta comunhão que tem com Cristo. E deveras, se as coisas fossem como esses dizem, que se fará com aquela promessa mercê da qual o Senhor, no segundo mandamento de sua lei, com seus servos se compromete de ser propício à sua semente até a 1000ª geração. Êxodo 20,6, Deuteronômio 5,10. Aqui, porventura, nos refugiaremos em alegorias. Mas se recorrem à alegoria, a resposta não passa de evasiva. Porventura diremos que isso foi abolido. Assim, pois, a lei seria destruída, a qual, antes, foi confirmada por Cristo que veio. Mateus 5,17. Até onde nos resulta para o bem da vida. Permaneçamos, pois, firmes em que o Senhor é tão bom e munificente para com os seus, que não só os tem por seu povo, mas também a seus descendentes por causa deles. 16. Refutação da quarta objeção, diferença de data do rito, e da quinta, as mulheres não deveriam ser batizadas, que os anabatistas suscitam contra o batismo infantil, em sua correlação com a circuncisão. As diferenças que, depois disto, se empenham por introduzir entre o batismo e a circuncisão são não apenas ridículas, e vazias de toda aparência de razão, mas até mesmo conflitantes entre si. Ora, pois, quando afirmam que o batismo visa o primeiro dia do embate espiritual, mas que a circuncisão visa o 8º, depois que a mortificação já estiver efetuada, imediatamente, esquecidos disso, invertem a cantilena e afirmam que a circuncisão de fato é figura da carne a ser mortificada, o batismo, porém, seu sepultamento, ao qual ninguém deve ser trazido, senão os que já são mortos. Certamente um louco não cairia em contradição tão flagrante. Ora, na primeira proposição, o batismo deveria preceder no tempo a circuncisão, e na segunda, o contrário, a saber, que deveria ser-lhe posterior. Contudo, não se deve estranhar tais contradições, pois o espírito do homem, quando se põe a inventar fábulas e imaginações semelhantes aos sonhos,
necessariamente há de cair em tais desvarios. Nós, portanto, dizemos que aquela primeira diferença por eles apontada é mero sonho. Caso queiram ao 8º dia, entretanto não convinha agir deste modo. Muito mais satisfatório foi, seguindo aos antigos, atribuir o número otonário à ressurreição operada no 8º dia, do que sabemos depender a novidade de vida, ou a todo o curso da presente vida. 215. No qual deve sempre proceder a mortificação, até que, findado ele, também ela própria foi consumada. Ainda que pareça haver alguma razão para crer que o Senhor, ao prorrogar a circuncisão até o 8º dia, tenha levado em conta a tenra idade dos meninos, porquanto a ferida da circuncisão seria mais perigosa aos recém-nascidos. Quanto mais vigoroso é isto, nós, já antes mortos, somos sepultados pelo batismo, quando a Escritura protesta eloquentemente que somos sepultados para a morte com esta condição, que morremos, e a partir daí exercitamos esta mortificação. Romanos 6,4. Finalmente, da mesma perícia é o que cavilam, se o batismo deve conformar-se à circuncisão, as meninas não devem ser batizadas. Ora, se porventura se tiver em mente que pelo sinal da circuncisão foi atestada a santificação da semente israelita, se verá sem sombra de dúvida que ela foi dada para que homens e mulheres fossem igualmente santificados. Mas somente os corpos dos homens recebiam um sinal, sendo neles também compreendido o sexo oposto que, não podendo receber a circuncisão em seu próprio corpo, participava, de certo modo, da circuncisão dos homens. Portanto, sendo tais absurdos afastados para bem longe, apeguemo-nos à similaridade de batismo e circuncisão, que vemos quadrar-se muito amplamente no que tange ao mistério interior, às promessas, ao uso, à eficácia. 17. Refutação da sexta objeção. As crianças não apreendem o mistério do rito. E da sétima, as crianças, já que não podem arrepender-se, não podem ser regeneradas, que os anabatistas suscitam contra o batismo infantil. Acreditam também que tem sobreja razão para que as crianças devam ser barradas do batismo, enquanto arguem que, em função da idade, não são ainda capazes de apreender o mistério aí representado, isto é, realmente a regeneração espiritual que não se pode ocorrer na primeira infância. E assim concluem que elas não devem ser tidas em outra posição senão a de filhos de Adão, até que hajam amadurecido a umidade congruente com o segundo nascimento. Mas tudo isso se opõe frontalmente à verdade de Deus. Pois se devem ser considerados filhos de Adão, então são abandonados à morte, em Adão, e por isso nada podemos fazer senão morrer. Romanos 5,12-21. Cristo, porém, em contrário, manda que elas sejam trazidas a si. Mateus 19,14, Marcos 10,14, Lucas 18,16. Por quê? Porque ele é vida. Portanto, para que lhes dê vida, ele as faz participantes de sua pessoa, enquanto, entre mentes, esses tais as condenam a que sejam afastadas para longe, trementes, permaneçam na morte. Porque, se tergiversam que as crianças não perecem por serem reputadas filhas de Adão, seu erro é mais do que suficientemente refutado pelo testemunho da Escritura. Ora, uma vez que a Escritura sentencia que em Adão todos morreram, segue-se não restar nenhuma esperança de vida, a não ser em Cristo. 1 Coríntios 15,22. Portanto, para que nos tornemos herdeiros da vida, é imprescindível que tenhamos participação nele. Por outro lado, quando foi escrito em outro lugar que todos nós somos por natureza passíveis da ira de Deus, Efésios 2,3, e concebidos em pecado, Salmos 51,5, ao que se apega a condenação perpétua, é necessário que nos despojemos de nossa natureza antes que tenhamos acesso ao reino de Deus. E é possível dizer algo mais claramente, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15,50. É necessário, pois, que tudo quanto haja em nós seja aniquilado, o que não se fará sem a regeneração, e então veremos claramente esta posse do reino. Finalmente, se Cristo fala verazmente quando proclama ser a vida, João 11,25, 14,6, é imprescindível que sejamos enxertados nele para que também sejamos libertados da servidão da morte. Mas, de que maneira, argumentam eles, as crianças são regeneradas, se não conhecem o mal e o bem? Respondemos, porém, que a obra de Deus, ainda que não esteja ao alcance de nossa apreensão, entretanto não deixa de existir. Com efeito, não é de forma alguma obscuro que as crianças são antes regeneradas pelo Senhor a fim de serem salvas, uma vez que, certamente, algumas estão plenamente salvas desde essa idade. Ora, se levam consigo a corrupção que lhe é inerente desde o ventre materno, importa que sejam purificadas da mesma antes que possam ser admitidas ao reino de Deus, no qual nada entra poluído ou manchado,
Apocalipse 21,27. Se nascem pecadoras, como Davi, Salmos 51,5, e Paulo, Efésios 2,3, respectivamente, afirmam, ou permanecem rejeitadas e odiosas a Deus, ou necessariamente são justificadas. E o que buscamos além, quando o próprio juiz afirma abertamente que ninguém tem ingresso à vida celeste senão os renascidos. João 3,35. E para fechar a boca a todos os amigos de contradizentes, João Batista ofereceu prova, a quem santificou no ventre da mãe. Lucas 1,15. O que poderia fazer-nos demais? Nem proveito algum desfrutam com a tergiversação com que aqui gracejam, que isto se deu apenas uma vez, do que não se segue, imediatamente, que o Senhor assim costuma agir indiscriminadamente com as crianças. Nós, porém, não estamos arrazoando dessa maneira. Nosso intento é apenas mostrar que o poder de Deus é por esses iníqua e perversamente limitado dentro dessas estreitas fronteiras nas quais ele não permite deixar-se confinar. O outro subterfúgio a que se acolhem não é mais sólido. Alegam que, segundo o costume usual da Escritura, a expressão desde o ventre vale precisamente como se estivesse dizendo desde a infância. Mas é possível ver muito claramente que o anjo, quando anunciara isso a Zacarias, ele quis dizer outra coisa, isto é, que João Batista, mesmo antes de nascer já era cheio do Espírito Santo. Portanto, não tentemos impor-lhe a Deus, a ponto de não santificar aqueles a quem ele queira fazê-lo, como santificou a João, quando nada lhe foi subtraído de seu poder. 18. Cristo foi santificado desde a mais tenra idade para igualmente nos santificar, em cuja santificação também se incluem as crianças. E foi por isso que Cristo se santificou desde a primeira infância, para que a seus eleitos, de qualquer idade sem distinção, também os santificasse em si mesmo. Ora, visto que, para destruir a culpa da desobediência que fora perpetrada em nossa carne, a si mesmo revestiu-se dessa mesma carne, no qual, por nossa causa e de sua parte, prestasse perfeita obediência, assim foi concebido do Espírito Santo para que, embebido plenamente de sua santidade na carne que assumira, nula transmitisse. Se temos em Cristo o mais perfeito exemplo de todas as graças com que Deus cumula seus filhos, também nesta parte, evidentemente, ele nos será por prova de que a idade da infância não é até esse ponto incompatível com a santificação. Entretanto, seja como for, tenhamos por certo que o Senhor não leva desta vida nenhum de seus eleitos sem que primeiro seja santificado e regenerado por seu Espírito. A objeção de que a Escritura não conhece nenhuma outra regeneração senão a que ocorre da semente incorruptível pela palavra de Deus. 1 Pedro 1,23, respondemos que entendem muito mal o que Pedro aí diz, pois ele se dirige unicamente aos fiéis que haviam sido instruídos pela pregação do Evangelho. A esses afirmamos que a palavra do Senhor certamente é a única semente da regeneração espiritual, porém negamos que se deva concluir desse fato que as crianças não possam ser regeneradas pelo poder de Deus, a qual lhe é tão fácil e pronta quanto a nós incompreensível e admirável. Ademais, seria um tanto inseguro subtrair ao Senhor que ele não pode revelar-se de modo algum para que o conheçam. 19. Refutação da oitava objeção que os anabatistas suscitam contra o batismo infantil. As crianças, que não podem apreender a mensagem do Evangelho, não têm a fé e o conhecimento requeridos para a regeneração. Mas, dizem eles, a fé vem do ouvir. Romanos 10,17. Cujo exercício as crianças ainda não adquiriram, nem podem estar em condições de conhecer a Deus aqueles a quem Moisés ensina que são destituídos do discernimento igualmente do bem e do mal, Deuteronômios 1,39. Não atentam, porém, para o fato de que o apóstolo, quando faz do ouvir o princípio da fé, ele está apenas descrevendo a economia e dispensação ordinárias de Deus, que costuma empregar em chamar seu povo, não, porém, a preceituar-lhe uma regra perpétua, de sorte que não possa usar de outro método, como de fato tem usado na vocação de muitos, aos quais dotou de verdadeiro conhecimento de sua pessoa, de modo interior, pela iluminação do Espírito, sem a intervenção de nenhuma pregação. Mas, visto que acreditam ser um grande absurdo atribuir às crianças qualquer conhecimento de Deus, as quais Moisés priva de discernimento do bem e do mal, peço que me respondam que perigo há se agora lemos que recebem alguma parte de sua graça, da qual haverão de usufruir pouco depois em plena abundância. Ora, se a plenitude da vida consiste no perfeito conhecimento de Deus, quando alguns daqueles a quem a morte daqui arrebata logo na primeira infância se trasladam para a vida eterna, a contemplar a muito presente face de Deus certamente são recebidos. Portanto, se assim lhe foi do agrado, porque de diminuta centelha não irradiaria também, no presente,
aqueles a quem o Senhor haverá de iluminar do pleno fulgor de sua luz, principalmente se não os desvestiu do desconhecimento antes de arrancá-los do habitáculo da carne. Não que eu queira temerariamente afirmar que são dotados da mesma fé que experimentamos em nós, ou que têm conhecimento de fé absolutamente semelhante ao nosso, o que prefiro deixar em suspenso, mas, ao contrário, coibir um pouco a estúpida arrogância dos que, como se sua boca fosse inchada, ou negam ou afirmam confiadamente o que bem entendem. 20. Refutação da nona objeção que os anabatistas suscitavam contra o batismo infantil: as crianças não podem sentir o arrependimento e fé em que se assenta a regeneração, argumento que valeria contra a circuncisão. Mas, querendo insistir ainda mais vigorosamente nesta parte, acrescentam que o batismo é o sacramento do arrependimento e da fé. Por isso, como nenhum dos dois ocorre na infância mais tenra, é preciso tomar cuidado para que, se a criança for admitida à comunhão do batismo, seu significado não se torne vão e ridículo. Mas o fato é que estes dardos são dirigidos contra Deus mais do que contra nós. Ora, pois, haver sido também a circuncisão sinal de arrependimento conhecidíssimo provém de muitos testemunhos da Escritura. Ao depois, ela é chamada por Paulo selo da justiça da fé. Romanos 4,11. Logo, que se exige a razão do próprio Deus porque a tenha ordenado imprimir-se nos corpos das crianças. Pois, uma vez que no mesmo caso estão o batismo e a circuncisão, a esta nada podem outorgar que, ao mesmo tempo, ou outro não concedam. Se voltam os olhos ao costumeiro subterfúgio, que pela idade da infância foram então prefiguradas as crianças espirituais, então o caminho já lhes foi obstruído. Dizemos, pois, que, uma vez que Deus conferiu às crianças a circuncisão como sacramento de arrependimento e fé, não parece absurdo se elas se fazem agora participantes do batismo, a não ser que queiram investir-se, com prazer e abertamente, contra a instituição divina. Mas a verdade, sabedoria e justiça de Deus brilham em todas as suas obras para confundir a loucura, mentira e maldade. Ora, ainda que as crianças não compreendessem com inteligência, no momento em que eram circuncidadas, qual o significado daquele sinal, no entanto eram verdadeiramente circuncidadas para a mortificação de sua natureza corrupta e contaminada, a qual, depois de adultas, exercitariam. Em suma, esta objeção pode ser solucionada sem qualquer dificuldade. As crianças são batizadas para futuro arrependimento e fé, os quais, embora ainda não formados nelas, no entanto, pela secreta operação do Espírito, a semente de um e de outra está nelas latente. Com esta resposta, se reverte de uma vez tudo quanto torcem contra nós tirado do significado do batismo. Dessa natureza é o título com que o batismo é exaltado por Paulo, onde o chama lavagem da regeneração e da renovação, Tito 3,5, do que a razão que a ninguém é ele conferido, senão aquele que é apto para essas coisas. Mas, a nós cabe arguir em contrário que nem a circuncisão, que denotava a regeneração, deveria ter sido conferida a outros senão aos regenerados. E assim a ordenança divina seria por nós condenada. Consequentemente, todas as razões que adicionam contra a circuncisão em nada prejudicam o batismo. E não podem escapar-se dizendo que se deve considerar como fato o que o Senhor ordenou, e que se deve ter por firme, bom e santo sem investigar mais sobre isso, mas que esta reverência não se deve ao pedobatismo, nem a outras coisas semelhantes que não nos são recomendáveis pela expressa palavra de Deus, uma vez que estão sempre presos neste dilema. O preceito de Deus de circuncidar as crianças ou foi legítimo e não está sujeito a nenhuma cavilação, ou foi digno de censura. Se não existe nada de incongruente, nem de absurdo no preceito, tampouco há na observância do batismo infantil qualquer absurdo. 21. O batismo infantil, em sua correlação com a circuncisão, ao contrário do que sustentam os anabatistas, é futurista em perspectiva, como se evidencia à luz de textos de Paulo e de Pedro. E assim removemos o estigma de absurdo que tentam imprimir neste lugar, aqueles a quem o Senhor dignou de sua eleição, se receberem o sinal da regeneração e partirem da presente vida antes que cresçam, a esses ele renova pelo poder de seu Espírito, oculto e incompreensível a nós, como somente ele antevê ser conveniente. Se ocorrer que cresçam até a idade em que possam ser instruídos na verdade do batismo, disso mais se inflamarão ao zelo de renovação, de cujo penhor aprenderão que foram dotados já desde a primeira infância, para que exercitassem em todo o decurso da vida. A isso mesmo remonta o que Paulo ensina em duas passagens, que somos sepultados juntamente com Cristo mercê do batismo, Romanos 6,4, Colossenses 2,12. Ora, com isso ele não entende o que importa já ter sido antes sepultado com Cristo aquele que haja de ser iniciado no batismo. Ao contrário, está simplesmente declarando qual doutrina subjaz ao batismo,
E isso aos já batizados, de modo que nem os ignorantes desta passagem poderão de fato discordar que o sepultamento precede ao batismo. É assim que Moisés e os profetas traziam a lembrança ao povo qual o significado da circuncisão, ainda que fossem circuncidados na pessoa de suas crianças. Outro tanto vale o que também escreve aos Gálatas, que Cristo os revestira quando foram batizados. Gálatas 3,27. Com que propósito? Indubitavelmente, a fim de que vivessem para Cristo para o futuro, já que não haviam vivido para Ele anteriormente. E ainda que os mais avançados em idade não devam receber o sinal sem que compreendam o mistério, contudo mesmo não se dá com os pequeninos, em cujo número exporemos mais adiante. Na mesma direção está a passagem de Pedro na qual busca amparar-se grande apoio, quando ele diz que o batismo não é a ablução para a limpeza das imundícias do corpo, mas o testemunho de uma boa consciência diante de Deus, através da ressurreição de Cristo. 1 Pedro 3,21. Se a verdade do batismo, dizem eles, é o testemunho da consciência diante de Deus, quando nele isso não ocorre, que será senão uma coisa vã e destituída de importância. Com esta noção errônea, porém, pecam repetidamente, porquanto pretendem que a coisa significada preceda sempre, na ordem do tempo, ao sinal. Ora, a verdade da circuncisão também constava do mesmo testemunho de uma boa consciência. Porque, se ela devesse preceder necessariamente, as crianças nunca teriam sido circuncidadas por mandado de Deus. Mas quando o mesmo Senhor nos ensina que esta é a substância da circuncisão, e contudo ordena que as crianças sejam circuncidadas, nos demonstra claramente com isso que ela era conferida com vistas a tempo futuro. Por isso, a verdade presente que queremos considerar no batismo das crianças é que ele é o testemunho de sua salvação, que sela e confirma o pacto que Deus estabeleceu com elas. Os demais significados deste sacramento elas o compreenderão mais tarde, quando for do agrado do Senhor. 22. Refutação da 10ª objeção que os anabatistas suscitavam contra o batismo infantil. O batismo foi dado para o perdão dos pecados. Creio que hoje já não existe ninguém que não veja claramente que todos os arrazoados deste gênero são puras inversões da Escritura. Outras considerações afins estas, que sobejam, as abordaremos de forma breve. Objetam que o batismo é dado para a remissão dos pecados. Quando isso é concedido, nosso ponto de vista é fortemente corroborado. Pois uma vez que nascemos pecadores, temos a necessidade de remissão e perdão já desde o ventre materno. Minha mãe concebeu-me no pecado, diz o salmista. Ora, como o Senhor afirma que quer ser misericordioso para com esta idade, por que vamos privá-los do sinal da mesma, que é muito menos importante que a realidade que significa? Por isso, o que se empenham em arremessar contra nós, precisamente isso fazemos voltar contra eles mesmos. Os pequeninos são agraciados com a remissão dos pecados, por isso não devem ser privados do sinal. Alegam, ao mesmo tempo, o que consta da Epístola aos Efésios, que a Igreja foi purificada pelo Senhor com a lavagem da água pela palavra da vida. Efésios 5,26. O que é uma prova contra eles, porque do que diz o apóstolo deduzimos o seguinte argumento: se o Senhor quer que a purificação que ele opera em sua Igreja seja testificada e confirmada com o sinal do batismo, e as crianças pertencem à Igreja, uma vez que são contados no povo de Deus, e pertencem ao reino dos céus, segue-se que devem receber o testemunho de sua purificação como os demais membros da Igreja. Mateus 19,14. Porque Paulo abraça a Igreja toda como que purificada pela lavagem da água. O mesmo podemos concluir do que alegam que, pelo batismo, somos incorporados a Cristo. 1 Coríntios 12,12 a 13. Pois se as crianças fazem parte do corpo de Cristo, como é evidente à luz do que já dissemos, segue-se ser razoável que sejam batizadas, para que não vivam separadas de seu corpo. Eis como com tanto ímpeto e com tantas máquinas de guerra fazem carga contra os baluartes de nossa fé. 23. Refutação da 11ª objeção que os anabatistas suscitavam contra o batismo infantil, que o batismo requer arrependimento e fé, só possíveis aos adultos. Agora recorrem à prática e costume da era apostólica, na qual não há nenhum registro de admissão ao batismo, a menos que se professasse antes sua fé e arrependimento. Pois quando Pedro é interrogado por aqueles que tinham a disposição de arrepender-se, o que era indispensável fazer-se, pondera que primeiro se arrependam, então, que sejam batizados para a remissão dos pecados. Atos 2,37 a 38. De modo semelhante, Filipe, quando o eunuco solicitou ser batizado, responde ser isso possível, desde que cresce de todo o coração. Atos 8,37. Se esta razão é válida, se vê pelo primeiro texto evocado que só bastaria o arrependimento, pois não se faz menção alguma da fé, e, por sua vez, pelo segundo só bastaria a fé,
pois não se exige o arrependimento. Ora, pois, se damos lugar a este raciocínio, a primeira passagem, onde não se ouve nenhuma menção de fé, convencerá ser suficiente só o arrependimento. A segunda, em que muito longe está de requerer-se o arrependimento. Imagino que replicarão, uma passagem corrobora a outra, e por isso devem ser mutuamente correlacionadas. Eu também, por minha vez, digo que se devem cotejar outras passagens que valem para a solução desta questão, visto que se tem na Escritura muitas passagens cuja interpretação depende da circunstância do lugar. Exemplo desta natureza ocorre presentemente, pois aqueles a quem são ditas estas coisas por Pedro e Filipe estão em idade idônea para exercer-se o arrependimento e conceber-se a fé. Destes dizemos que não devem ser batizados sem que primeiramente deem um testemunho de sua fé e arrependimento, pelo menos até onde o juízo humano pode averiguar. Mas é perfeitamente claro que as crianças devem ser contadas numa outra classe, pois quando alguém se unia à comunhão religiosa de Israel, impunha-se não só fosse informado quanto ao pacto do Senhor, mas também fosse instruído na lei, antes de ser marcado com a circuncisão, porquanto em nacionalidade era lofologe, ao pius, isto é, estrangeiro ao povo de Israel, com quem havia sido firmado o pacto que a circuncisão ratificava. 24. O batismo, a maneira da circuncisão exemplificada em Abraão e Isaque, é aplicável ao adulto após a confissão de fé, à criança, antes ou sem ela. Assim como tampouco o Senhor, quando adota para si Abraão, começa dizendo que se circuncidasse sem saber por que teria que fazê-lo, porém ele explica antes o pacto que pretende celebrar com ele, então a seguir, depois que ele creu na promessa, o faz participante do sacramento. Gênesis 15,1, 17,11. Por quem Abraão o sacramento segue a fé, em seu filho Isaque ele vem antes de qualquer compreensão. Porque é justo que aquele que a comunhão do pacto fora até então estranho, por fim é recebido na idade adulta. Antes disso aprenda bem suas condições, o filho dele gerado, porém, recebendo um procedimento diferenciado, o qual, por direito hereditário, segundo a fórmula da promessa, está inserido no pacto já desde o ventre materno. Ou, para expressá-lo mais clara e sucintamente, como o filho do crente participa do pacto divino sem entendê-lo, não se deve negar-lhe o sinal, pois é capaz de recebê-lo sem necessidade de compreendê-lo. Esta é a razão pela qual Deus diz que os filhos dos israelitas são seus filhos, como se ele mesmo os gerasse. Ezequiel 16,20, 23,37. Pois sem dúvida alguma ele se considera pai de todos aqueles a quem prometeu ser o Deus dos mesmos e de sua descendência. Em troca, o que nasce de pais infiéis não são contados no pacto até que, pela fé, se una com Deus. Portanto, não se deve estranhar que não compartilhe do sinal, cujo significado seria nele falaz e sem proveito. Nesta linha, Paulo também escreve que as pessoas, sempre que estiveram imersas em sua idolatria, estavam do lado de fora do testamento. Efésios 2,12. Parece-me que toda esta matéria ficará bem elucidada com esta síntese. Aqueles que abraçam a fé em Cristo em idade adulta, não devem ser aceitas para receber o batismo antes de ter fé e mostrar-se arrependidas, pois estes dois elementos são os únicos que podem abrir a porta para ingresso no pacto. As crianças, porém, se são filhas de cristãos, aos quais pertence o pacto por herança em virtude da promessa, por esta razão são aptas para a admissão ao batismo. A isso se deve inserir o que narra o evangelista, que os que confessavam seus pecados foram batizados por João. Mateus 3,6. Exemplo que julgamos deva ser observado também hoje. Ora, se um turco se apresenta para o batismo, o mesmo não deve ser batizado por nós inconsideradamente, senão por meio de confissão explicitamente proferida, através da qual satisfaça a igreja. 25. Refutação da 12ª objeção suscitada pelos anabatistas contra o batismo infantil calcada em João 3,5, regeneração pela água e pelo Espírito. Ademais, trazem à lume as palavras de Cristo mencionadas no 3º capítulo de João, pelas quais julgam requerer-se no batismo regeneração acompanhante. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. Dizem que o batismo é pela boca do Senhor chamado regeneração. Portanto, com que pretexto iniciamos pelo batismo, que sem a regeneração não pode subsistir, aqueles que é mais do que notório estarem longe de ser aptos para ela? Primeiro, enganam-se pelo fato de que, por lerem a palavra água, pensam que nesta passagem se faz menção do batismo. Ora, depois que Cristo expôs a Nicodemos a corrupção de nossa natureza, e ensinou que se requer um novo nascimento, uma vez que ele sonhava com um novo nascimento corporal, aqui indica o modo pelo qual Deus nos regenera, isto é, pela água e pelo Espírito, como se estivesse dizendo,
pelo Espírito que, purgando e irrigando as almas fiéis, desempenha a função da água. Tomo, pois, água e Espírito simplesmente como Espírito que é água. Tampouco esta é uma expressão nova, pois está inteiramente de acordo com aquela afirmação que se lê no 3º capítulo de Mateus: aquele que vem após mim, ele é o que batiza no Espírito Santo e em fogo. Mateus 3,11. Logo, como batizar pelo Espírito Santo e pelo fogo equivale a conferir o Espírito Santo, o qual na regeneração tem a propriedade e a natureza do fogo, assim ser nascido de novo pela água e pelo Espírito outra coisa não é senão receber aquela virtude do Espírito que faz na alma aquilo que a água faz no corpo. Sei que outros interpretam este texto de modo diferente, mas não tenho dúvida de ser este o legítimo sentido, porque outro não é o desígnio de Cristo senão ensinar que todos os que aspiram ao reino celeste devem despir-se da própria natureza. Ainda que, caso queira cavilar sutilmente a maneira desses, pronto seria responder-lhes, quando tivermos concedido o que querem, que o batismo é anterior à fé e ao arrependimento, porque nas palavras de Cristo a água precede a Espírito. O certo é entender isto em referência aos dons espirituais, e se estes seguem ao batismo, então terei alcançado o que tenho em mira. Mas, deixadas de parte as sutilezas, é preciso sustentar a interpretação singela que apresentei, a saber, ninguém pode entrar no reino de Deus até que seja renovado pela água viva, isto é, pelo Espírito. 26. As crianças que falecem sem ter sido batizadas, nem por isso incorrem na condenação, como se não fossem regeneradas. Com isso também se convence de erro aos que condenam à morte eterna todos quantos não são batizados. Suponhamos, pois, que, segundo o postulado desses, que somente aos adultos se deva ministrar o batismo, que dirão suceder à criança que é correta e adequadamente imbuída dos rudimentos da piedade, se, enquanto chega o dia do batismo, contra a expectativa de todos, se vê arrebatada por morte súbita. Clara é a promessa do Senhor: quem ouve minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5,24. Em lugar algum se achará haver ele condenado ainda não batizado. Não gostaria que isso fosse entendido de minha parte como se eu concordasse que o batismo possa ser impunemente desprezado, desprezo que equivale violar o pacto do Senhor, o que para mim longe é de se tolerar. Só quero demonstrar que ele não é de tal maneira necessário que não seja justificável quem não o pôde receber, se tinha um impedimento legítimo. Em contrapartida, segundo a opinião destes, todos eles sem exceção alguma seriam condenados, ainda que tivessem fé, com a qual possuímos Cristo. E além do mais pronunciam culpadas de morte eterna a todas as crianças, as quais negam o batismo, o qual, por sua própria confissão, é necessário para a salvação. Vejam agora quão maravilhosamente se harmonizam com as palavras de Cristo, mediante as quais destina o reino dos céus, a essa idade. Mateus 19,14, Marcos 10,14, Lucas 18,16. E ainda que nada haja que não lhes concedamos quanto respeita ao entendimento desta passagem, no entanto nada daí conseguirão, a não ser que, antes, subvertam o dogma que já foi por nós estabelecido acerca da regeneração das crianças. 27. Refutação da 13ª objeção contra o batismo infantil, que, à luz de Mateus 28,19, o ensino precede ao batismo, e Marcos 16,16, o crer. Mas, gloriam-se de possuir, de todos os baluartes o mais fortificado, na própria instituição do batismo, o qual encontram no último capítulo de Mateus, onde, enviando Cristo os apóstolos ao mundo inteiro, lhes ordena que antes de tudo os ensinassem, e então que os batizassem. Mateus 28,19. Então, também anexam isto do último capítulo de Marcos: quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16,16. Dizem eles, que buscamos mais, quando as palavras do Senhor proclamam claramente que se deve ensinar antes de batizar, e ao batismo destinam o segundo lugar depois da fé. Desta ordem, o Senhor Jesus ofereceu exemplo em si mesmo, o qual quis ser batizado não antes da idade de 30 anos. Lucas 3,22. De quantas maneiras aqui se enredilham e traem sua ignorância. Nisto erram mais que infantilmente quando derivam desta passagem a primeira instituição do batismo, quando Cristo ordenara aos apóstolos que o ministrassem desde o começo de sua pregação. Não há, pois, por que contender que se busque nestas duas passagens a lei e regra do batismo, como se elas contivessem sua primeira instituição. Ainda que lhes condescendamos a este erro, sua argumentação é de fato vigorosa. Com efeito, se me dispusesse a tergiversar, teria não só uma válvula de escape, mas um campo vastíssimo. Pois quando insistem tão obstinadamente na ordem das palavras,
pretendendo que foi dito: ide, pregai e batizai, e também, quem crer e for batizado, raciocinam que se deve pregar antes que se deva batizar, e que é preciso crer antes que se busque o batismo, porque também não objetemos, de nossa parte, que se deve batizar antes que se ensine a observância dessas coisas que Cristo mandou, isto é, quando diz: batizai, ensinando a guardar tudo quanto vos preceituei. Mateus 28,19, 20. Assinalamos exatamente isso naquela afirmação de Cristo que foi citada há pouco a respeito da regeneração da água e do Espírito, João 3,5, porque, se de fato for entendido como postulam, ali certamente é preciso que o batismo venha antes que a regeneração espiritual, uma vez que é mencionado em primeiro lugar, pois Cristo a ensina que devemos ser regenerados não de espírito e da água, mas da água e do Espírito. 28. Improcedência de se evocar, Marcos 16,16 contra o batismo infantil, passagem que não trata dessa matéria, não havendo nela nenhuma referência às crianças. Assim, pois, o argumento ao qual dão tanta importância acaba sendo bem frágil. Mas como temos suficiente proteção na simplicidade da verdade, não estou disposto a evadir-me fazendo uso de ligeiras sutilezas desse gênero. Portanto, que tenham uma sólida resposta. Acima de tudo, aqui Cristo emite a ordem quanto à proclamação do Evangelho, a qual anexa, à guisa de apêndice, o ministério de batizar. Ademais, não se tem consideração de outra sorte acerca do batismo, senão até onde sua ministração seja subserviente à função de ensinar. Pois Cristo envia os apóstolos a proclamarem o Evangelho a todas as nações do mundo, para que, pelo ensino da salvação, de toda parte se recolham homens a seu reino, outrora perdidos. Mas, quem, ou quais, são esses? Certamente não se faz nenhuma outra menção senão daqueles que são aptos a receber o ensino. Acrescenta, depois, que esses, quando forem instruídos, devem ser batizados, acrescentada a promessa de que aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Marcos 16,16. A respeito de crianças, em todo esse discurso, porventura há uma só sílaba. Que forma de argumentação será, pois, esta com que investem contra nós? Aqueles que estão em idade adulta devem ser instruídos para que creiam antes que possam ser batizados. Logo, não é lícito fazer comum às crianças o batismo. Por mais que se atormentem, não poderão deduzir desta passagem senão que se deve pregar o Evangelho a quem é capaz de ouvi-lo, antes que possa ser batizado, posto que se trata unicamente deles. Portanto, não se pode ver em tais palavras impedimento algum para que as crianças não sejam batizadas. 29. Refutação da 14ª objeção contra o batismo infantil. Jesus só foi batizado aos 30 anos. Mas para que o mundo inteiro possa ver claramente suas falácias, as indicarei mediante comparação sobremodo clara. Quando o apóstolo disse: se alguém não trabalha, também não coma. 2 Tessalonicenses 3,10. Alguém concluiria que as crianças devam ser privadas de alimentos, já que não podem trabalhar. Porventura tal pessoa não seria digna de ser cuspida por todos. Por quê? Porque o que se disse de uma parte, isso aplica em geral a todos indiferentemente. A habilidade destes em nada é mais vantajosa no presente caso. Aquilo que cada um vê destinar-se meramente à idade adulta, aplicam às crianças, sujeitando-as a uma regra que foi estabelecida só para os mais idosos. Quanto ao exemplo de Cristo, nada prova em favor deles, ou, seja, que ele não foi batizado antes dos 30 anos. Lucas 3,23. Aliás, isso de fato é verídico, mas a razão é muito clara, a saber, que ele, então, determinou lançar sólido fundamento do batismo por meio de sua pregação, ou, melhor, para confirmar o fundamento que João previamente lançara. Portanto, como quisesse, por meio de seu ensino, estabelecer o batismo, para que maior autoridade granjeasse para sua instituição, o santificou e o tipificou com seu próprio corpo, e isso quando sabia que era mais oportuno e mais conveniente, a saber, ao pôr em ação o ofício que lhe fora dado. Em suma, nada mais conseguirão daí, a não ser que o batismo teve sua origem e começo na pregação do Evangelho. Porque, se lhes apraz prefixar o ano 30º, porque não observem? Ao contrário, quando cada um, a seu juízo, haja avançado em idade suficiente, o recebem pelo batismo. Inclusive o Serveto, um de seus mestres, que tão pertinazmente insistia nos há 30 anos, já havia começado aos 21 anos de idade a gabar-se de ser profeta. Como se fosse admissível que um homem possa gabar-se de ser doutor da igreja antes mesmo de ser membro dela. 30. Refutação da 15ª objeção contra o batismo infantil. Se as crianças é facultado o batismo, não menos deveria admiti-los à Santa Ceia. Finalmente objetam que,
Segundo esta razão, deveria administrar-se a ceia do Senhor às crianças, as quais, no entanto, de modo algum são admitidas. Como se a Escritura não assinalasse de todas as formas haver entre eles larga diferença. De fato foi isto frequentemente praticado na Igreja Antiga, como se constata de Cipriano e Agostinho, mas esse costume, com razão, se fez obsoleto. Ora, se ponderarmos a natureza e o caráter específico do batismo, na realidade ele é como que ingresso e rumo, pode-se dizer, iniciação à Igreja, mercê da qual somos contados no povo de Deus, sinal de nossa regeneração espiritual, através da qual somos nascidos de novo para ser filhos de Deus, quando, em contrapartida, a ceia foi atribuída aos mais adultos que, ultrapassada a infância mais tenra, já estejam em condições de suportar alimento sólido, distinção que se demonstra muito evidentemente na Escritura, porque aí, quanto concerne ao batismo, o Senhor não faz nenhuma seleção de idades. A ceia, porém, não exibe a participação de todos igualmente, pelo contrário, somente aqueles que sejam idôneos para discernir-se o corpo e o sangue do Senhor, para examinar-se a própria consciência, a anunciar-se a morte do Senhor, a ponderar-se sua eficácia. Queremos algo mais evidente do que o que o apóstolo ensina, quando exorta que cada um se prove e examine a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. 1 Coríntios 11,28. Impõe-se, pois, examinar-se primeiro, o que em vão se espera de crianças. De igual modo, quem come indignamente, come e bebe para si condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 1 Coríntios 11,29. Se não podem participar dignamente, senão aqueles que saibam distinguir corretamente a santidade do corpo de Cristo, porque a nossos filhos ainda tenros ofereçamos veneno em vez de alimento vivificante. Que significa este preceito do Senhor? Fazei-o em memória de mim. Lucas 22,19. 1 Coríntios 11,25. Que significa este outro preceito que o apóstolo deduz daí? Sempre que comerdes este pão, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11,26. Que memória deste fato, pergunto, exigiremos de crianças, memória que nunca aprenderam pelo senso? Que pregação da cruz de Cristo, cuja virtude e benefício ainda não compreendem com a mente? Nada dessas coisas se prescreve no batismo, porquanto muito grande é a diferença entre estes dois sinais, os quais também já notamos em sinais similares sob o Antigo Testamento. A circuncisão, com efeito, que se observou ser correspondente ao nosso batismo, fora destinada às crianças. Gênesis 17,12. A Páscoa, porém, cujo lugar assume agora a ceia, não admitia a todos e quaisquer convivas indiscriminadamente. Antes, era corretamente comida por aqueles que, pela idade, pudessem indagar-lhe a respeito do significado. Êxodo 12,26. Se uma simples migalha de cérebro sadio restasse a esses, porventura se fariam cegos para uma causa não tão clara e óbvia. 31. Refutação das 20 objeções reiteradas por Miguel Servetti contra o batismo infantil. Ainda que não me agrade onerar os leitores com um catálogo de tantos desvarios, valerá a pena refutar em poucas palavras as principais razões que, cingindo-se para a luta, no entanto houve por bem adicionar Serveto, não o mínimo entre os anabatistas, aliás, a grande honra desta caterva. Primeira objeção, ele objeta que os símbolos de Cristo, visto que são perfeitos, exigem também pessoas perfeitas, ou capazes de perfeição. Mas, a solução é fácil, erroneamente se restringe a perfeição do batismo a um ponto de tempo, que se estende até a morte. Acrescento ainda que estutamente se busca no homem, no primeiro dia de seu batismo, a perfeição a que o batismo nos convida, mediante passos contínuos, por toda a vida. Segunda objeção, ele objeta que os símbolos de Cristo foram instituídos para memorial, para que cada um recorde de que foi sepultado com Cristo. Respondo que não necessita de refutação, que Serveto cogitou de sua própria cabeça. Com efeito, pelas palavras de Paulo se revela que, o que Serveto aplica ao batismo, é próprio da Santa Ceia, que se examine cada um. 1 Coríntios 11,28. Do batismo em parte alguma se diz algo desse gênero. Do que concluímos serem corretamente batizados aqueles que em razão da pouca idade ainda não são capazes de exame. Terceira objeção. O que ele adiciona em terceiro lugar, que permanecem na morte todos quantos não creem no Filho de Deus e que sobre eles permanece a ira de Deus. João 3,36. E por isso as crianças, que não podem crer, jazem em sua condenação. Respondo que Cristo não está aí falando da culpabilidade geral em que foi enredilhada toda a posteridade de Adão, mas apenas ameaça aos desprezadores do Evangelho que, soberbo e contumazmente, rejeitam a graça que lhes é oferecida. Isto, no entanto, nada tem a ver com as crianças. Ao mesmo tempo,
apresento razão contrária. Todo aquele a quem Cristo abençoa, esse está eximido da maldição de Adão e da ira de Deus. Logo, quando se faz notório que as crianças foram por ele abençoadas, Mateus 19,13 a 15, Marcos 10,13 a 16, segue-se que foram isentadas da morte. O seguir, ele cita falsamente o que em parte alguma da Escritura se lê: todo aquele que é nascido do Espírito ouve a voz do Espírito. Ainda que concedamos que isso foi escrito, contudo nada mais obterá que, segundo neles opera o Espírito, serem os fiéis preparados à obediência. Com efeito, é vicioso aplicar a todos igualmente aquilo que foi dito de certo número. Quarta objeção. Serveto objeta ainda, visto que o que é animal vem antes. 1 Coríntios 15,46. Há de esperar-se o tempo maduro para o batismo, o qual é espiritual. Eu, porém, ainda que admita que desde o próprio ventre toda a posteridade de Adão, que é gerado da carne, traz sua condenação, no entanto nego que isso impeça que Deus proveja remédio imediatamente. Ora, tampouco mostrará Serveto que muitos anos foram divinamente prescritos para que se comece a novidade de vida espiritual. Aliás, segundo Paulo testifica, mesmo que por natureza estejam perdidos os que são nascidos de fiéis, contudo eles são santos por graça sobrenatural. 1 Coríntios 7,14. Quinta objeção. A seguir, Serveto traz a lume uma alegoria, que Davi, ao tomar a cidadela de Sião, 2 Samuel 5,6 a 8, não levou consigo nem a cegos, nem a coxos, mas a soldados aguerridos. Mas, e se eu opuser a parábola na qual Deus convida os cegos e coxos para o banquete celestial? Lucas 14,21. Como Serveto se desvencilharia de tal dificuldade? Pergunto ainda, e se porventura os coxos e mutilados não tivessem previamente servido com Davi? Contudo, é supérfluo insistir por mais tempo neste argumento, o qual os leitores aprenderão da história sacra que é extraído a revelia. Sexta objeção. Segue-se outra alegoria, que os apóstolos foram pescadores de homens, não de pequeninos. Mateus 4,19, Marcos 1,17, Lucas 5,10. Eu, porém, pergunto, que significa esta afirmação de Cristo? Na rede do Evangelho é apanhado todo gênero de peixes. Mateus 13,47. Mas, uma vez que não me disponho a divertir-me com alegorias, respondo que, enquanto aos apóstolos foi delegado o ofício de ensinar, entretanto não foram proibidos de batizar crianças. Se bem que gostaria ainda de saber, quando o evangelista os designa pelo termo avinkar, polge, antepous, homens, palavra com a qual, sem exceção, se compreende o gênero humano, por que Serveto nega que as crianças sejam homens? Sétima objeção. Serveto objeta ainda, como as coisas espirituais se enquadram com as espirituais. 1 Coríntios 2,13. As crianças, que não são espirituais, não são aptas para o batismo. Mas, antes de tudo, quão perversamente ele torce a passagem de Paulo, salta à vista. Ali se trata da doutrina. Como os coríntios se deleitavam com sutilezas e engenhosidade, Paulo repreende sua negligência por terem ainda a necessidade de aprender os primeiros rudimentos da doutrina celeste. Quem se atreverá a concluir daqui que as crianças não devam ser batizadas, as quais, embora geradas segundo a carne, Deus as consagra e dedica a si mesmo por uma adoção gratuita? Oitava objeção. Se são homens novos, então as crianças devem ser nutridas com o alimento espiritual. A solução é fácil. Pelo batismo elas são admitidas ao rebanho de Cristo, e lhes é suficiente o símbolo da adoção, até que, vindo a ser adultas, estejam em condições de suportar alimento sólido. Deve-se, pois, esperar o tempo de exame que Deus solicita expressamente na Santa Ceia. Nona objeção. A seguir ele objeta que Cristo chama a todos os seus para a Sagrada Ceia. Mas, se constata suficientemente que ele a ninguém admite senão aqueles que já se prepararam para celebrar a memória de sua morte. Do que se segue que as crianças, a quem dignou de seu abraço, subsistem em uma posição distinta e própria até que cresçam, contudo não estão de fora. Ao que alegam ser monstruosidade se o homem, após ter nascido, não coma, respondo que as almas são alimentadas de outra forma diferente da ingestão externa da ceia, e por isso ser Cristo, não obstante, alimento as crianças, ainda que se abstenham do símbolo. Distinto é o sentido do batismo, pelo qual apenas se lhes abre a porta para a igreja. Décima objeção. De novo objeta Serveto que um bom mordomo distribui a seu tempo o alimento à família. Mateus 24,45. O que, ainda que o admita de bom grado, entretanto, com direito nos definirá o tempo do batismo, para provar não ser ele dado às crianças na devida época. Acrescenta ainda aquela ordem de Cristo aos apóstolos a que se apressem a ceifa enquanto os campos amadurecem,
João 4,35. Com efeito, Cristo aí significa apenas que os apóstolos, vendo o presente fruto de seu labor, mais animosamente se cinjam para ensinar. Quem daí concluirá unicamente que o tempo da ceifa está maduro para o batismo? 10ª objeção. Seu argumento agora é que na igreja primitiva cristãos e discípulos eram os mesmos. Contudo já vimos que ele raciocina tolamente, partindo da parte para o todo. Os discípulos são aí chamados homens de idade suficiente, que já haviam sido instruídos e engajados com Cristo, assim como sob a lei discípulos de Moisés eram os judeus adultos. Ninguém, contudo, inferirá corretamente que as crianças eram estranhas, as quais Deus provou que lhe eram familiares. 10ª objeção. Serveto objeta ainda que todos os cristãos eram irmãos, de cujo número não se incluem as crianças por quanto tempo as mantemos afastadas da ceia. Eu, porém, volto àquele princípio de que ninguém é herdeiro do reino dos céus senão aqueles que são membros de Cristo. Então, que o abraço de Cristo foi verdadeiro penhor da adoção pela qual as crianças são unidas em comum com os adultos, nem a abstenção temporária da ceia impede que pertençam ao corpo da igreja. Com efeito, nem mesmo o ladrão convertido na cruz, Lucas 23,40-43, deixou de ser irmão dos piedosos, ainda que nunca tenha se chegado à ceia. 13ª objeção. Acrescenta, em seguida, que ninguém se faz nosso irmão senão pelo espírito de adoção, Romanos 8,15, que é conferido somente pelo ouvir da fé, Romanos 10,17, Gálatas 3,2. Respondo que ele recai sempre no mesmo paralogismo, porquanto contrariamente aplica às crianças o que foi dito somente dos adultos. Paulo ensina que este é o modo ordinário da vocação divina, que conduz a fé a seus eleitos, enquanto lhes suscita mestres fiéis através de cujo ministério e obra ele estende a mão. Quem aí ousa impor-lhe uma lei para que em Cristo não insira as crianças por outra forma secreta? 14ª objeção. Objeta que Cornélio foi batizado depois de haver recebido o Espírito Santo. Atos 10,44-48. Quão erroneamente extrai de um só exemplo uma regra geral, é evidente do eunuco, Atos 8,27-38, e dos samaritanos, Atos 8,12, nos quais Deus susteve uma ordem diferente, de modo que o batismo precedesse aos dons do Espírito. A 15ª razão é mais do que insípida. Diz Serveto que pela regeneração nos fazemos deuses, mas deuses são aqueles a quem veio a palavra de Deus. Salmo 82,6, João 10,34-35. O que não compete às crianças pequeninas. O fato de atribuir deidade aos fiéis demonstra um de seus desvarios, o qual não nos compete perscrutar neste lugar, senão ser uma tremenda imprudência torcer a passagem do Salmo a um sentido tão alheio. Cristo diz que reis e magistrados são chamados deuses pelo profeta por exercerem um ofício divinamente imposto a si. Este perito intérprete, porém, aplica a doutrina do Evangelho que é dirigido a certos homens quanto a um mandado especial de governar, para desse modo desterrar as crianças da igreja. 16ª objeção. Por outro lado, Serveto objeta que as crianças não podem ser consideradas novas criaturas porque não são geradas pela palavra. Eu, porém, repito novamente aqui o que já disse tantas vezes, que a doutrina para nos regenerar é de semente incorruptível. 1 Pedro 1,23, se de fato somos aptos para percebê-la. Onde, porém, em razão da idade, ainda não subsiste em nós a capacidade de sermos ensinados, Deus tem seus meios de regenerar. 17ª objeção. A seguir, ele volta às suas alegorias, dizendo que na lei uma ovelha e uma cabra não podiam ser oferecidas em sacrifício imediatamente após nascidas. Se aqui realmente ele quer aplicar figuras, me prontifico a replicar que todos os primogênitos, tão logo abriam a madre, eram sagrados a Deus. Êxodo 13,2. Daí ser necessário que fosse morto um cordeiro de 1 ano. Êxodo 12,5. Do que se segue estar muito longe de que se deve esperar o vigor viril, mas que, antes, são por Deus escolhidos para os sacrifícios até mesmo os recém-nascidos e os ainda tenros. 18ª objeção. Ainda afirma que não podem vir a Cristo senão aqueles que já hajam sido preparados por João. Como se o ofício de João não fosse temporário. Mas para não deixar isso em branco, certamente não houve essa preparação nas crianças a quem Cristo abraçou e abençoou. Mateus 19,13-15, Marcos 10,13-16, Lucas 18,15-17. Então, que ele passe bem com seu falso princípio. 19ª objeção. Finalmente, Serveto evoca em seu socorro a Trismegistos e as Sibilas, para provar que abluções sacras não convêm senão a adultos. Vê-se quão honorificamente ele sente respeito pelo batismo de Cristo, a ponto de conformá-lo aos ritos profanos dos gentios,
e não aceita que seja ministrado senão do modo que agrada a Trismegistos. De nossa parte, porém, de muito mais peso é a autoridade de Deus, a quem pareceu bem consagrar-se as crianças e iniciá-las pelo sacro símbolo, do qual, em razão da idade, ainda não apreendem o sentido. Tampouco consideramos ser lícito tomar de empréstimo as expiações dos gentios, a fim de mudar, em nosso batismo, a eterna e inviolável lei de Deus, a qual ele sancionou a respeito da circuncisão. 20ª objeção. Por fim, Serveto arrasou que, se é lícito batizar as crianças sem discernimento, então o batismo pode ser validamente ministrado, simuladamente e por brincadeira, pelas crianças a se divertirem. E acerca desta matéria ele litiga com Deus, de cujo preceito foi a circuncisão comum às crianças antes que houvessem chegado à idade do discernimento. Porventura foi ela instituída para brincadeira ou para estar sujeita às infantilidades das crianças, para que pudessem subverter a santa instituição de Deus. Não surpreende, contudo, que esses espíritos réprobos, como se fossem agitados por um frenesi, introduzem em defesa de seus erros os mais crassos absurdos, porque com tal vertigem Deus justamente vinga seu orgulho e obstinação. Confio que consegue tornar evidente de quão débeis apoios Serveto lançou mão para assistir a seus amigos anabatistas. 32. Ao contrário dos anabatistas, devemos ver no batismo infantil bendita provisão divina a demandar nossa profunda gratidão. Julgo que nenhum homem sóbrio terá por ambíguo quão temerariamente conturbam a Igreja de Cristo os que movem rixas e contenções por causa do pedobatismo. Ora, pois, é indispensável observar o que Satanás esteja urdindo com tão sorrateira sutileza, isto é, ele nos arrebata o singular fruto da confiança e do deleite espiritual que daí se deve extrair, e também detrai outro tanto da glória da divina bondade. Pois, quão suave as almas piedosas o serem asseguradas, não apenas por palavra, mas também por visão ocular, que obtém tanto de graça junto ao Pai Celeste que tanto cuidado tem por sua posteridade. Ora, aqui se vê como Deus assume para conosco um papel de pai de família muito providente, o qual de fato não cessa de cuidar de nós nem mesmo após nossa morte, senão que vela e provê recursos para nossos filhos. Porventura não devemos nós, a exemplo de Davi, Salmo 48,11, exultar aqui, de todo o coração, em ação de graças, de sorte que seu nome seja santificado por uma demonstração tão imensa de sua bondade. De fato, Satanás maquina com que tropas tão numerosas possam investir contra o batismo infantil, isto é, subtraída vista essa comprovação da graça de Deus, faz evanescer pouco a pouco a promessa que por meio dela se nos apresenta aos olhos. Donde, não só nasceria a ingratidão para com a misericórdia de Deus, mas também certa negligência em instruir os filhos à piedade. Pois não nos é frágil estímulo educá-los no sério temor de Deus e na observância da lei, quando refletimos que já desde o nascimento são por ele tidos e reconhecidos no lugar de filhos. Portanto, salvo se apraz obscurecer perversamente a benevolência de Deus, ofereçamos-lhe nossos filhos, aos quais ele atribui lugar entre os seus familiares e domésticos, isto é, os membros da Igreja. Apostolado Beracache. Se puder, apoie o canal fazendo uma doação de qualquer valor através do Pix, pois isso será um incentivo para a criação de novos conteúdos. Retirado do blog http://beracache.blogspot.com/ e transformado em audiobook por Católico Formado e Informado é Católico Preparado.